Boa noite, senhoritas. Boa noite. Bom, a Dani falou que tá ouvindo lá, acabou de me confirmar, então vamos lá. Quando a gente pensa a questão de suporte e resistência... Botou pra gravar? Sim, sim. Ah, desculpa. Não quero perder nada. Não, sem problemas. Quando a gente pensa em suporte e resistência, o que seria uma resistência? Digamos assim, tem uma questão política e tem a resistência. A resistência é justamente quem está lutando contra. É quem está ali querendo combater algo que está acontecendo. E no mercado financeiro nada mais é do que isso. Quando você vê uma movimentação e o mercado segura, ali é uma resistência. Quando você vê a queda, ali é um suporte. O que seria um suporte? É algo onde você deixa preso uma coisa, digamos assim, um suporte para a televisão. A televisão vai ficar presa ali, a televisão não vai cair, porque ela está no suporte. Tipo assim, eu acho que isso é uma analogia que vai ficar mais fácil de entender. Verdade. Baseado nisso, o que a gente vê? O mercado. Aqui nesse gráfico que está aqui aberto, onde a gente consegue ver bem claro uma região de suporte. Aqui, ó. Essa região aqui, todas as vezes que o preço bateu aqui, ele segurou. Automaticamente, é claro, que nem eu falei, a gente tem que ver suporte mais forte e entre outras situações. Oi. Aí, tudo bem, Maria? Tá me ouvindo? Oi, tô sim. Boa noite. Boa noite. Aí só voltando um pouquinho aqui, né? Já que nossa amiga chegou agora. Resistência. O que seria resistência? Uma resistência política. Quando você vê um movimento político que vai em uma direção, algo que eles acreditam e querem fazer, ok, ou estão fazendo. A resistência, como é que funciona a resistência? Vem como uma oposição, que vem não para atrapalhar, mas vem para dificultar e entre aspas, não deixar acontecer. E o suporte, algo parecido, até usei uma analogia na televisão, que você põe num suporte da televisão, que a televisão não vai cair, porque o suporte está segurando. Meio que é isso, né? A gente tem que procurar regiões onde o preço protegeu, ele vem de uma movimentação, mas ali você vê que ele ou não passa ou sente muita dificuldade. E aqui na tela, como a gente pode ver, a gente marcou aqui. Eu vou... E claro, né? Tem diversas maneiras de você localizar. Você pode... Um exemplo aqui está nos 5 minutos. Você pode jogar em outros tempos gráficos. Mas o mais interessante do suporte, um suporte à resistência, é isso aqui, ó. Você não demarca um ponto específico, um número específico. É sempre uma região. Um exemplo. Aqui até aqui. 200... A média de 200 pontos. Vamos colocar aqui. Tá vendo aqui que eu fiz duas marcações? Meu gráfico tá limpo. Mas se eu voltar aqui, ó, o gráfico bateu e voltou. Se eu voltar aqui, foi justamente o meio de uma lateralização. Se eu voltar mais para trás, foi aqui onde um trap máxima, ele fez até um trap aqui e tirei dali do lugar. Se a gente voltar aqui, ó, foi onde o mercado lateralizou. Se a gente voltar aqui, ele veio de uma queda e parou. Se a gente for voltando,
aqui o mercado vinha caindo, aqui possivelmente era uma alta, veio um pullback, segurando esse preço. Quando a gente anda mais para trás, olha onde o preço fechou. Olha aqui, olha onde segurou o preço. Volta aqui, aqui fez um falso rompimento e voltou, mas olha a região em si. Você vai ver que sempre são os pontos, quando o mercado bate, ele segura ou rompe com dificuldade. E se romper, um suporte vira resistência ou vice-versa. Esse exemplo aqui foi bom para explicar esse lance, né? Você voltar ao histórico dele, mas também tem a questão de um suporte que vira resistência. Um exemplo é essa região aqui, ó. O mercado vem de uma baixa. Vou pegar aqui que fica mais fácil. O mercado vem de uma baixa, né? Fez aqui um pullbackzinho, bateu aqui, ele segurou, bateu de novo, não conseguiu passar, bateu aqui, não conseguiu passar, não passou. Chegou aqui, ele subiu, voltou. Essa região aqui, ele até desceu. Automaticamente ele buscou de novo essa posição aqui, essa mesma posição. Voltou, subiu de novo, conseguiu romper para cima. Você vê que aqui, como é uma área de segurança, entre aspas, um suporte e resistência, tem muita gente que se posiciona nessa região. Automaticamente vai ter muita gente que vai comprar por aqui e vai botar o stop aqui. Vai ter gente que vai vender e vai botar o stop acima. Automaticamente aqui tem uma briga muito feia. Por isso que é bom se proteger nessas regiões e de preferência dando uma margem. Um exemplo, se você comprou aqui, seu stop não pode ser aqui assim coladinho, teria que ser mais abaixo. Mas o ponto que eu quero chegar é que sempre há uma briga, porque aqui é a briga da mão. O pessoal diz que é troca de polaridade. Os players estão justamente operando isso aqui. Nesse momento aqui é quando eles vão lateralizar o mercado, que vai ser quando estão vendidos, eles vão comprar, mas só que são muitos contratos, então fica essa briga feia nessas regiões. E aqui, como eu falei, ele vem de uma baixa, rompeu, aqui ele fez um suporte, segurou o preço, aqui ele rompeu de novo para baixo, virou uma resistência, não deixou subir. Isso aqui é a troca de polaridade. Desceu, bateu de novo, continua aqui. Se for voltar ao mercado, vai ver aqui, subiu, segurou, fez um pullback, rompeu, voltou, fez um suporte. Vê aqui, rompeu de novo, ok. Chegou próximo, só que o fechamento do dia a gente também não conta, né? Aqui ele subiu, voltou, bateu, brigou, vê aqui onde é lateral, né? Aí vê aqui, subiu de novo, voltou, fez o pullback nessa região e voltou a cair. Aí foi quando ele fez essa movimentação. Aqui ele já estava meio que dentro desse range, né? Aqui era onde tinha o range de baixo e aqui o de cima. Você vê que ele ficou nessa briga. Aqui ele fez um pullback justamente nessa região, que ele voltou, fez um fundo duplo nessa região e meio que é isso. São zonas que o mercado vem subindo, bate aqui, acabou o mercado, a alta dele, vamos dizer assim. E meio que é um pouco disso. Aqui mostrei alguns exemplos práticos de como identificar regiões. E nem como identificar, né? Como eles se comportam. E basicamente, quando você for procurar essas regiões, você tem que ver o seguinte. No gráfico de 5 minutos. Olha o gráfico. Aonde foi que o preço segurou? Aqui ele vinha caindo, parou, voltou a subir. E nessa mesma posição que ele não conseguiu romper de primeiro, ele também não conseguiu romper para cima. Ele bateu aqui, segurou. Quando ele veio subir, segurou, bateu de novo, segurou. A mesma região que serve de suporte serve de resistência também. E porque, sempre, voltando a reforçar, é sempre a região em si que é muita gente operando junto. E baseado nisso, as traps acontecem nessa região porque é armadilha. Quando os players estão operando atrás do stop, eles querem volatilidade. Como é que eles fazem isso? Todo mundo comprar, ele está junto na compra, o mercado não anda, porque todo mundo já comprou. Eles querem justamente movimentar o mercado, por isso que ele vai caçar o seu stop. Ele vai pegar o stop de quem vendeu, vai pegar o stop de quem comprou. Nessa euforia, nessa euforia não, né? Nesse medo, desse terror todo mundo,
todo mundo vai fazer a mesma coisa. Vai correr para as colinas, vai sair de posição, vai se proteger e automaticamente vai dar volatilidade para o mercado. Aí é quando eles conseguem surfar o movimento. E basicamente é isso. Aqui estamos nos 5 minutos. Uma região boa para proteger é essa aqui. Agora eu quero ver. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Limpar. Aqui. Foi. Automaticamente aqui é uma região boa de suporte e resistência. Você pode vir aqui no fundo, que é muito interessante também, é o fundo do dia, topo do dia. Isso é interessante, geralmente respeita bastante. Aqui tá próximo, então acho que não faz tanto sentido, ou então até faz, né? Porque aqui você vê que ele bateu aqui do mesmo jeito que ele respeitou aqui nesse momento. Aqui foi quando ele segurou, aqui também. Aí vamos lá, aqui nesse mesmo ponto. Aí essa aqui é uma marcação nos 5 minutos. Aí aqui seriam, entre aspas, para cima, né? Já que o mercado ficou dentro desse range, a gente vem mais para trás, a gente consegue buscar um histórico um pouquinho mais para trás. Aí é quando você consegue ver que as regiões. Vamos lá. Eu particularmente não sou grande fã de botar muitas resistências, muito suporte, porque meio que você fica sem alvo. Digamos, você vai operar aqui, você fica, caraca, tem uma resistência aqui embaixo, tem um suporte aqui embaixo, você não entra. E basicamente a ideia, eu particularmente gosto de operar o seguinte. Aqui um exemplo, ele abriu aqui, digamos que ele armou um gatilho aqui, vem na resistência, eu vou estar usando essa resistência para me proteger e automaticamente como um possível alvo. Aí esses aqui foram os 5 minutos que eu identifiquei, digamos 60 minutos. Aí você vem aqui buscando os topos e fundos. Aqui foi uma região, o mercado subiu mais, bateu, parou aqui. O mercado andou, parou aqui. O mercado abriu aqui e desceu, que eu acho que é um possível boa resistência e suporte. Que automaticamente, se você for ver, bateu junto aqui, foi que respeitou aqui, foi o que respeitou aqui, foi onde ele formou esse fundo. E aqui é a mesma coisa. Você vê como é que ele meio que vai casando. Aí aqui, digamos, eu não vejo muito mais coisa para ficar colocando aqui também não. Aqui, vamos lá. Aí você pega um diário. Sim, vamos lá. Não necessariamente, que nem eu falei. Eles são pontos de briga, pontos onde o mercado não conseguiu romper ou sentiu dificuldade. Automaticamente, você tem um ponto acima de você, 100 pontos acima, que é um ponto de resistência, que o mercado não está conseguindo romper. Eu acho que, tipo assim, você como uma pessoa inteligente, você evitaria de operar comprado num ponto desse, porque possivelmente ali vai te segurar. Assim como a gente fala também no exemplo, a média de 200, que é muito forte. Ela consegue, entre aspas, mudar uma direção do movimento. Mas por quê? Não é porque o Pedro em si faz isso, porque a maioria do mercado faz isso. O pessoal busca pontos de segurança, automaticamente eles operam num topo semanal, num diário, 60 minutos, num topo sei lá, um topo de 5 minutos, numa resistência, porque justamente, se o mercado não rompeu, é porque alguém segurou esse mercado. E com certeza não somos nós sardinhas no mercado. Com certeza tem gente grande lá que está posicionado e que se eu for estopado, eu perco R$100. Os caras perdem milhões. Então o cara não quer perder essa posição. Automaticamente ele segura. Então isso torna-se muito inteligente você se proteger nessas zonas. Porque justamente aqui, digamos, aqui você viu que o preço não rompeu para cima. Automaticamente, se você faz uma venda aqui, eu acho interessante, você está bem posicionado.
você tá meio que numa mesma posição de alguém que vendeu aqui. Ah, que beleza. Porque tá no diário, por isso que stop é caro, né? Ah, mas pô, se você for jogar pra baixo, um alvo, né? E em draft é mais ou menos isso. Quando você pega um fundo duplo, igual aqui. Pô, tem um pessoal que vendeu aqui de cima. Chegou aqui, pô, pegou o lucrinho e botou no bolso. Quando chega aqui, digamos, eles estão vendendo de novo. O cara que vendeu aqui, se sobe até aqui, o cara vai zerar uma banca, vamos dizer assim, né? Vai estopar, vai ser um puta prejuízo para ele. Automaticamente ele vai segurar o preço. E esse preço só vai para cima se tiver uma briga feia de players, os caras que mandam no mercado, ou então se esse cara vendeu aqui e conseguiu comprar aqui de novo. Se o cara desfazer a posição dele, o mercado sobe, porque ele não vai proteger mais esse preço. Então tem esse lance também. Por isso que até uma situação que eu gosto de operar FIBO. Se vocês forem parar para analisar, o mercado ele anda assim, ó. Ele vem, fez uma movimentação de baixo e de alta. Quem vendeu aqui, o cara quer chegar aqui embaixo. Só que quando você fica esse tempo todo aqui posicionado, você tem um grau de exposição muito alto. Basicamente é o que seria isso. Você comprou, você vai ficar muito tempo posicionado com a mão muito pesada. O que você faz? O mercado andou a seu favor, diminui a mão, parcial. Aí o mercado voltou, uma ótima oportunidade para vender de novo. Eu digo isso questão dos players, né? Não tô falando da gente. Nós temos que fazer nossas operações, claro. Se der uma reentrada, beleza, promoção, entra. Mas tem que estar dentro do seu operacional. Não tô falando aqui os players, porque automaticamente aqui é uma movimentação muito grande. Quando eles apertam um botão que dá uma porrada aqui, começa um monte de robô comprar, vender, eles conseguem movimentar o mercado. Só que aquele lance, quanto mais eles movimentarem, mais contrato eles têm que vender. E automaticamente eles ficam muito expostos. E o risco é muito grande, porque beleza, ele vendeu aqui em cima, mas para ele vendeu aqui, 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 ele vendeu aqui. O preço médio dele tá aqui. Se você vier aqui, botar uma venda aqui, uma aqui, for fazer isso que eu falei aqui agora, seu preço médio vai ficar no meio. Automaticamente, o que acontece? Chega um ponto em que você atingiu sua meta de exposição e é mais fácil você esperar deixar o movimento fluir e você pegar o seu lucro, nem que seja parcial. Aí você diminuiu sua mão, ok, agora eu já posso assumir mais risco, ou deixa o restante seguir, se voltar, voltou, já tô com meu dinheiro no bolso, ou então você se protege, ou então você vende de novo, entre outras situações. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Entendi. Então, quando bate nessas regiões, qual o critério que você usa já para vender e para comprar? Bateu, já compra? Tipo, alinhou as médias, bateu na região, então eu vou comprar, vou vender. Não, o que acontece? Eu uso muito FIBO. Uma situação que eu acho interessante de FIBO é... Conseguiu entender? Eu entendi sua pergunta. Só que, tipo, isso tudo seria um setup, uma configuração e tal, algo do tipo. Eu não sou... Cada um tem seu estilo operacional e tal. E, pô, no índice eu fico perdidinho. Deixa eu ver. Dólar. Bota aqui. Dólar. O dólar tá aqui. Quando eu vejo isso, eu analiso principalmente o dia anterior. E uma questão também que vocês podem traçar como resistência e suporte é isso aqui, ó, Fibonacci. Isso aqui funciona também como resistência e suporte. Se vocês forem ver, pegar aqui a pernada de baixa, ele veio até aqui. A partir do momento... Falei pra caramba aqui mutado.
Vamos lá. Ainda bem que apareceu o aviso, senão eu ia falar mais. Vamos lá. Uma parada maneira também para usar como suporte de resistência são fibo. Se você pega uma pernada de baixa e você traça a fibo, aqui foi de um dia 26, de sexta-feira. Se você traçar a fibo sexta, você vai ver, olha onde o preço brigou. No meio dele. Tá vendo aqui? Ele abriu abaixo, ele tentou aqui a venda, bateu aqui de novo, segurou o preço, desceu, foi no fundo, violinou, armou uma trap, né? Isso aqui, trap na tradução é armadilha. Então é justamente o que eles fazem, eles simulam uma venda, eles fazem um movimento de venda, rompendo um fundo anterior, e todo mundo falou, pô, show de bola, rompeu. Aí o cara vem aqui, projeta um exemplo, isso aqui, perdão, rompeu, vai buscar fundo. Aí o cara vem aqui, pô, se rompeu essa região aqui, meu alvo aqui embaixo, o cara vai botar quantos pontos no bolso? Aí 30 pontos no dólar. Isso não é atrativo? É muito. Todo mundo quer pegar um rompimento. Só que é os lugares onde mais tem isso aqui, trap, uma armadilhazinha. O mercado veio, tentou romper, não rompe e volta. Aí quando ele volta, aonde ele segura? Aqui, esse primeiro candle aqui, onde tem uma resistência, onde ele bate e sente. Aqui nessa fibra, que automaticamente é um fundo aqui que segurou antes também, é um topo onde segurou, ele vem aqui, segura, faz um pullbackzinho, rompe, bate no 38, deixa eu até tirar aqui para vocês verem melhor. Aí ele vem e bate aqui no 38, bate aqui na parte de cima dessa meia do meio da fibo. Aí bate no fundo, bate no topo, bate no 50%, aí ele vem desenhando um movimento de alta aqui, né? Só que isso aqui também é meio que uma lateralização, só que em forma de, como se fosse isso aqui, né? Mas como atualmente eu não tenho operado muito isso aqui, a não ser que seja uma parada muito grande, né? Uma alta maior, né? Isso aqui é uma alta do final do dia, isso aqui eu não levo em consideração. Mas basicamente, suporte são regiões onde seguram e fibo geralmente segura. Aí aqui, se eu vier para cá, puxar essa fibo aqui para cima, você vai ver que ele tá também, são regiões interessantes, que ele tá brigando nesse miolo. E é justamente esse miolo aqui de ontem, de sexta-feira, que ficou batendo em cima e embaixo. Aí se eu puxar aqui tá da alta, né? Vamos puxar pra baixo. Com a mãozinha muito... não. Vamos vir aqui, vamos fazer assim. Se eu puxar a fibra desse topo para esse fundo, você vai ver que aqui ele dá uma brigada aqui no meio. Aqui ele brigou para romper, para descer. Aí brigou aqui no meio. Aí depois ele brigou acima. Entre outras situações, fibo também é muito interessante. E como eu falei, até voltando ao assunto, meu critério é basicamente um dos critérios, né? Tipo aqui eu identifiquei uma baixa, mesmo ele fazendo esse movimento assim, que às vezes ele faz. Aqui é até uma parada mais complexa, né? Eu buscaria esse tipo de movimento. Quando eu vi esse movimento aqui, eu falei que tá parecendo um trap de baixa e basicamente eu operaria aqui nessa trapzinha aqui. Deixa eu dar um zoom. Claro que nem eu falei, isso aqui é uma análise minha. Eu já tenho muito tempo que observo isso aqui. Para mim é simples saber explicar o certo, como identificar isso aqui seria até complicado, né? Mas aqui eu enxerguei como se fosse um pivô.
aqui como se fosse um pullback nessa região aqui, que foi justamente a região onde o mercado segurou. Ele fez um pullback até acima, mas se você traçar Fibo para cá, você vai ver que ele brigou no 50% do movimento. Justamente nessa pernada de baixa, ele voltou, brigou no meio dele e não conseguiu romper. Lembrando que geralmente quando ele rompe essa região do 30, digo assim, quando você traçar de cima para baixo, de baixo para cima, tem diferença. Se atente sempre aos polos, né? Quando eu falo 3861, que nem um exemplo, se eu colocar essa FIBA ao contrário, 61 tá para cima, então meio que é a mesma coisa. Isso, quando ele estiver, se ele não conseguir romper aqui, você acredita na tendência de baixa, ele não conseguir romper essa região, você fica meio que esperando um gatilho que possivelmente ele vai te trazer o seu lucro. Aqui, inicialmente, um exemplo, inicialmente eu buscaria esse alvo aqui, pegando em topo do anterior, chega até a ser engraçado, né, mas funciona bastante. E é isso, eu pegaria meio que essa pernadinha aqui de baixa, ele meio que tipo assim, usando o topo anterior. Eu fiz o nome disso aqui, espelhamento, depois eu explico para vocês. Eu tracei como se ele tivesse feito esse movimento aqui, eu repliquei ele. Quando ele retornou nessa mesma faixa de preço, eu fiquei buscando a venda, a continuação desse movimento de baixa, e foi quando eu consegui. Aqui eu acho que eu nem operei nesse dia, mas quando eu consegui identificar uma venda. Aí basicamente assim, você vai ter suporte e resistência, regiões de preço, regiões de Fibo, médias, uma VWAP, entre outras situações. Vou mostrar um negócio para vocês, uma parada que eu gosto de operar, opero muito isso aqui no dólar. Esse semanal, aqui é a semana de hoje, eu prefiro fazer até com isso aqui. Isso aqui abriu hoje, isso aqui é semana passada. Tracei Fibo, vem aqui, peraí, só aumentar aqui, vou colocar assim. Aqui, ele abriu próximo a essa região aqui, né, o topo do meio, né, vamos dizer assim, né, aqui dessa região de 61. Ele veio aqui, bateu em essa região de, perdão, ele veio aqui no 38, né, como vocês podem ver aqui, veio aqui, bateu em 50, segurou, subiu, voltou na região de 38%, rompeu 50, um pivô bonito. Se você pegou esse gatilhozinho aqui, que tem um aqui muito bonito também, venda linda, ele veio, rompeu, bateu em 61.8, segurou a resistência, né, um suporte, rompeu, buscou o topo, aí veio aqui, esse falso rompimento, retornou, bateu aqui embaixo e começou a lateralizar. Vocês estão vendo que tipo assim, região de Fibo segura o preço. Se eu fizer a mesma coisa com a Fibo diária, vamos lá, Fibo diária você opera geralmente para trás. E um critério também que eu costumo avaliar, esse candle aqui, ele meio que tá por fora desses dois candles, então eu não traçaria nesses, eu traçaria nesse aqui. Aí vamos lá, aqui, se você voltar aqui ele tá meio que a mesma coisa, né, tá dando até um movimento parecido, né, mas se você for ver, ele veio aqui dessa alta, que justamente foi próximo do fundo de ontem, dessa mínima aqui, né, próximo do fundo, subiu, aí retraiu, você vê que ele parou no meio dele. Isso aqui é um pivô lindo, porque quando a gente traça Fibo
e ele bate aqui em 50%, basicamente o que aconteceu? O mercado andou, porque aqui você não sabe ainda o que vai acontecer para frente. O mercado subiu, aqui é 100% de um movimento. Quando ele retrai e você sobe, e quando ele para justamente 50%, na verdade é o dobro da metade, vamos dizer assim. Isso aqui é 100% do movimento que ele fez anteriormente. Então ele veio aqui, subiu, aí você traça a Fibo, provavelmente poderia traçar aqui e buscar alvos mais acima. Por exemplo, se for ver aqui, acabou que não bateu, mas provavelmente não bateu ainda não. Até me perdi um pouquinho aqui na explicação, mas basicamente ele sempre procura essas regiões e são regiões onde seguram. Aqui, ó, um exemplo, olha isso aqui como é que respeitou. Ele veio aqui, quando ele retornou ele bateu aqui, só encostou, passou, deve ter nem dois ticks tem aqui de vela e voltou a subir. E basicamente isso. E com certeza, se eu pegar de repente puxando mais para trás, entre outras situações, você vai achando essas zonas, essas regiões assim, que sempre vai ter isso. E claro, isso aqui não é uma parada, não é nem dizer que é exato, né? São regiões que seguram, regiões de proteção, mas não quer dizer que não vai romper, não quer dizer que vai voltar sempre. É justamente ali você está mais bem posicionado. É o que o Júnior fala, é comprar barato e vender caro. O que é mais, que é o melhor dos mundos do que você comprar no menor preço possível? É você comprar um fundo, pô. Se você vem aqui, o mercado tava aqui. Se ele voltar aqui, caraca, ele tá muito barato. Olha o quanto ele subiu. Olha o quanto ele valorizou. O mercado valorizou 100 pontos. Comprar aqui tá caro. Ele já subiu 100 pontos. Tem que comprar aqui. Tem que comprar aqui. São regiões. Você tem que comprar sempre abaixo, buscando altas. Se você projetar isso aqui para cima, você vai procurar um novo topo lá em cima. Mas que independente disso, você está protegido, porque aqui é uma região que o pessoal vai proteger. Tem gente posicionada aqui, tem gente com stop aqui embaixo. Quem tiver com stop aqui embaixo não vai querer ser estopado, então não vai deixar o preço cair. E basicamente é isso. De preferência, vocês comprem barato, não compre topo, compre pullback, compram na reversão, mesma coisa na venda. Compra topo não, gente, compra fundo. Vendam topo, vendam pullback de baixa e assim vai, meio que isso é operacional. Quem tem uma leitura mais para tendência, isso aqui é interessante, que é o que você pega uma pernada e projeta ela. Vocês podem fazer um exemplo. Aqui ficou um movimento muito errado, né? Eu não operaria isso aqui não, mas vamos lá. Se você viu um movimento de baixa, você já perdeu a baixa aqui, até porque o mercado fechou, né? Mas digamos, você pegou um pullback dessa baixa aqui. O que tu faz? O mercado veio, caiu, voltou. Ou ele vai voltar para buscar topo, ou ele vai segurar e vai buscar fundo. Só existem essas situações, ou então ele vai lateralizar. Nesse primeiro momento ele lateralizou, mas se você for analisar mais friamente, o mercado fez isso. Claro, assim, né? Mas ele fez isso. E basicamente é isso. Aqui, como você viu que ele sentiu essa região, você poderia esperar que o mercado voltasse aqui para procurar uma venda. O mercado veio aqui, segurou aqui, você viu que ele estava tendo dificuldade para romper essa região, que justamente também teve dificuldade para romper aqui atrás, tanto aqui quanto aqui.
Aqui também segurou. Olha aqui que suporte lindo. E resistência linda. Aqui ele chegou próximo. Aqui ele segurou. Aqui ele rompeu falso. Aqui ele segurou. Aqui ele rompeu. Aqui ele segurou a queda. Voltou a subir. Aqui ele tentou subir. Segurou. Olha esse candle aqui. Olha a porrada que deram aqui nesse candle. No candle 7. Olha o pavio. Tudo que ele subiu ele voltou. Aqui automaticamente ele tentou ir de novo. Não teve tanto reflexo assim, né, dessa baixa. Mas mesmo assim, você vê um candle desse porte aqui, não rompeu, não manteve uma tendência de alta, possivelmente é venda. Mas se você não pegou aqui, se você não identificou isso aqui como um gatilho, não tem problema. Marca a região. Aqui segurou, pô. Tem gente posicionada aqui. Aqui deu um gatilho lindo. Vendeu. Ah, bateu, voltou, ok. Deixa eu ver, entregou 19 pontos. E seu stop? 6. 7 pontos. Chama o alvo 1 para 3. E meio que é isso. Eu acho que é basicamente isso. Não sei nem mais muito o que explicar para vocês. Se tiverem dúvida, vocês falam aí. Mas basicamente é isso. Pedro, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Eu entendi tudo que você falou. Só que na hora de operar, por exemplo, o gráfico vai estar andando, né? Aí eu não sei qual a hora de entrar mesmo, porque, por exemplo, nos vídeos de YouTube que vê, aí fala assim, se fizer um martelo, você vende, você compra. Aí tem aqueles que eu acho que é até mais didático, né? Mais fácil. Tipo, quando tem um candle, aí você entra. Quando tem... Aí depois a gente vai estudando e vê que isso daí nem sempre funciona. Aí eu nunca consigo saber, tipo assim, aí eu fico, vou entrar, não vou entrar, e quando vou entrar já o bonde já andou, aí o negócio já tá voltando. Né? Aí, apesar de entender, isso daqui é um suporte, isso daqui é uma resistência, aí eu fico assim, será que eu vou ficar essa doideirada, bateu, vendo, bateu, compro? Essa sacada que eu ainda não tenho. De quando vender e quando comprar, o que é gatilho, o que não é. Então, depois a gente fez a live lá sobre gatilhos, mas eu acho que não ficou nem muito claro a questão dos gatilhos em si. Depois a gente pode estar até olhando isso. Só que existem diversas situações no mercado financeiro, que são as figuras gráficas. Um exemplo, um retângulo, um triângulo, entre outras situações. Existem... tipo aqui, um fundo duplo, ele bate na mesma região, aí o pessoal geralmente opera assim. E entre outras situações, quando você está operando uma tendência, aqui o mercado caiu, aqui é um possível fundo, ele veio aqui, rompeu, fez um pullback, aqui ou ele vai buscar topo, ou ele vai buscar valor mais abaixo. Basicamente, o que vai te dar essa resposta? Você vai procurar um gatilho, você vai ver algo que te mostre basicamente o que? Esse lance, assim, pô, mercado tá caindo, tá continuando uma tendência, aí você vê que ele tá caindo um tempão. Você vai ter aqui uma média, aí um exemplo, você vem aqui, você tá vendo, putz, olha o contexto de mercado. Ele tá caindo, aqui acabou que a média vai ajudar bastante para explicar isso. Ele tá caindo, bateu na 200, essa aqui também é 200, essa aqui é 200 dos 60 minutos. Então, tipo assim, aqui tá no meio de duas resistências muito fortes e suporte também. Aqui poderia ser que o mercado batesse aqui e desse uma paulada para cima, sim, mas ele vem numa movimentação de baixa, ele chega aqui, tenta romper, não consegue, ele volta para 200, aí você vê que fica uma briga de pavio, né, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Só que quando ele tá aqui, o que acontece? Cara, você tá escorado na 200, a 200 já tá inclinada para baixo, essa outra 200 tá lateral, porque como ela é uma 200, ela é muito grande, a 200 dos 60 minutos é 2.400, ela é uma média que ela só anda de lado, raramente você vai ver ela assim.
automaticamente, tipo assim, aqui você não vai identificar se ela tá para baixo ou para cima. Então, sabe que já tá rompendo aqui. Ele tá nessa briga para romper mesmo. E essa média só vai romper a 200 depois que o preço passar. Porque a média vai acompanhar o preço, não é o preço que acompanha a média. O preço busca a média e a média acompanha o preço. Que até porque a média, como a média ela é para trás, um exemplo, a média de 200 desse candle é 1, 2, 3, 4, 5 até 200 para trás. Eu pego os valores dela e faço a média. Automaticamente eu vou ter o preço da média nesse momento. Então ela sempre é atrasada. No entanto que aqui ele vem de uma alta. O mercado está subindo, mas só que essa alta veio lá de trás. Aqui nessa posição aqui que está em alta, a média está em alta, o mercado já está caindo. Então a média sempre vai ser atrasada. Então quando ele vem de um movimento grande de alta, você está vendo aqui, está caindo mó tempão. Caindo aqui, caiu 50, 40 pontos. Você pensa, ou ele vai sentir o preço vai voltar, ou então ele está justamente se preparando para romper. Aí você tem esse gatilhozinho aqui, ó, de venda. Você vê um candlezinho pequenininho, um martelinho, o corpo até que tá grande, né? Mas mesmo assim, um martelinho com um pavio para cima, justamente na 200. Aqui, se eu venho de uma tendência de baixa, eu não venderia aqui, mas aqui eu consigo vender. Você entende? Você acha claro o que seria uma venda? Mesmo com o mercado andando, fiz um candle aqui, claro que ele vai estar se movimentando, só que quando ele fechar, você vai ver ele se fechando aqui. Aí eu penso, putz, ou ele vai vir aqui, vai romper, vai subir, ele vai romper, vai descer. Só que com a experiência de mercado, a questão da tendência e buscando justamente um movimento maior, eu acho justo eu entrar aqui, colocar meu stop a 3, aqui, vamos botar acima desse aqui, 4 pontos, ou então acima desse aqui, 7 pontos, para buscar uma pernada de baixa. Aí você consegue um movimento de 20 pontos. Você fez novamente 3 vezes seu capital. Ah, quando que vai cair, quando vai subir? Não sei. Essa é a pergunta de milhões. E a gente faz justamente essa análise. E principalmente a gente usa a estatística, a gente usa o risco-retorno ao nosso favor. Automaticamente aqui, pô, bateu 3 vezes aqui nessa região. Aqui também poderia simplesmente pegar e subir. Você ia perder 5 pontos. Ah, perdi 50 reais, ok. Ou então você poderia botar uma venda aqui. Ou então você poderia, sei lá, deixar para vender aqui. Se desse um gatilhozinho aqui, um possível compra, se programar para comprar aqui. Igual aqui, ó, que deu um gatilhozinho. Aqui eu poderia estar observando uma compra. Vejo que o mercado veio aqui, bateu uma, bateu 2, bateu 3. Ele armou isso aqui. Pum, aqui possivelmente eu faria essa compra. Você acha que faz sentido isso aqui? No contexto que tá assim, um fundo duplo. É porque ele bateu, aí foi e rompeu, né? Sim. Aí o lance que eu falo, você tem que entender, basicamente, fundo duplo, ele meio que é final de tendência. O que é tendência? Tendência é quando o mercado tá caindo, ele sobe para recuperar, ele continua caindo. Quando ele arma um fundo duplo, é porque meio que ele não está conseguindo, não está tendo força para romper essa região. Possivelmente. Como é que o pessoal opera fundo duplo? Basicamente assim. Mercado caiu, subiu, caiu, subiu. O pessoal geralmente não pega aqui nesse fundo. Eles pegam próximo do topo. Não próximo do topo. Ele armou o fundo duplo. Você pega essa última pernada aqui, rompeu, não compra aqui. Lembra que a gente opera pullback. Quando ele faz essa movimentação, ele vai fazer um pullback aqui. Automaticamente aqui você observa uma compra. E aí a gente volta para o lance da tendência. Quando ele faz esse fundo duplo, ele rompe o topo anterior, o que ele está formando aqui? Uma pernada de alta, uma tendência de alta. Então começa uma nova tendência, né?
Sim, teoricamente. Lembrando que tem a questão macro, tem a questão do macro, o que que seria? Macro, micro, tendência da tendência, algo maior, algo menor, e dependente disso a gente fica dentro dessas paradas assim para entender. Eu quero dizer o seguinte: o mercado ele vem subindo isso aqui tudo, mas aqui ele reverteu para venda. Foi uma pernada de micro tendência dentro de uma macro tendência. Aí, que nem eu tô falando, a gente vai estar operando esse movimento aqui, que nem aconteceu, né? Ele veio de uma pernada de baixa, deu um fundo duplo, aqui armou uma compra, que veio até aqui, a partir daqui ele voltou a cair. Aí o lance que eu tava falando é justamente, quando eles fazem isso, é para pegar um preço melhor, vender E fez dois topo duplo também, né? Depois. Sim, Aí na também. seção vermelha. Exatamente. Ali foi uma região de topo duplo, bateu uma, bateu duas, que é uma venda. E se você for ver aqui, se você for projetar, não chegou a bater certinho não, mas o primeiro alvo teria batido, foi justamente onde segurou o preço. Peguei aqui 61.8. Hã? No 50%, né? Não, o que acontece aqui, ó, vou puxar para trás para vocês verem melhor aqui. Essa região aqui é do 61.8. Porque como a gente faz para traçar traçar alvos com a retração. Essa aqui foi a pernada de alta. Eu vou puxar para cá porque para vocês verem os números aqui. Tá. Isso aqui é 100% dessa pernada. Uhum. Quando eu puxo para cá, é a mesma coisa que eu colocar 38.2% para cima. Se eu vier aqui e fizer assim, ó, níveis 138.2, vocês vão ver que vai bater lá. É a mesma coisa que eu fizer isso. Isso aqui é uma projeção, áurea, não, projeção áurea, projeção de número de ouro, tem diversos nomes para a mesma situação. E isso funciona para tudo no mundo e até para o mercado financeiro. E basicamente, se você projetar, aqui é um primeiro possível alvo. Aqui, né? 61. Aqui seria um possível segundo alvo. Só que geralmente respeita mais o primeiro alvo. Aí basicamente aqui ele vem, uma pernada de baixa, retorna topo duplo. Ele não consegue voltar, porque se ele faz essa movimentação aqui e rompe, o que ele fez? Uma pernada de alta, com uma retração, com um pullbackzinho de alta. É um pivô isso aqui. Só que ele não consegue. A reversão, o topo duplo ou o fundo duplo, é justamente um pivô que falhou. E isso indica o que? Justamente uma baixa. Aqui eu teria vendido aqui em função dos meus critérios, que não eu falei. Aqui eu vi um suporte muito forte aqui, uma resistência. Eu imaginei que ou o mercado ia abrir acima dele, ia subir, ou poderia abrir abaixo e descer. E como tinha 200 aqui, eu vi que não estava passando da 200. A 200 segurou o preço aqui na parte de cima, veio para baixo, bateu, não rompeu. Aí parou aqui, ele fechou o dia aqui, abriu o dia aqui na mesma posição. Eu pensei, ele está sentindo a 200, aqui eu teria vendido. Aqui eu esperaria um pullback, possivelmente eu venderia aqui novamente, imaginando que essa região aqui vai segurar o preço. Veio aqui, voltou, se bateu certinho aqui nessa região, mesmo topo, mesmo fundo que ele fez aqui, foi um topo que ele fez aqui nessa situação aqui, nesse candle. Se eu puxar aqui ainda vai ficar perfeita lá. Automaticamente aqui, ó, fundo,
um topinho. Aqui eu buscaria uma venda, uma possível venda, só que calhou que o mercado veio aqui em cima buscar o topo, mas mesmo assim não conseguiu. Automaticamente aqui buscaria uma venda novamente, em função do que? Fibo do semanal, 200 dos 60 minutos e a 200 dos 5 minutos, e o mercado vai. Aqui segurou, aqui eu poderia enxergar novamente uma venda, sendo que é complicado porque a gente fala segura, mas não segura muito, vai ter uma hora que vai romper. Então, tipo assim, se você ficar vendendo toda vez que bater, vai ter uma hora que tu vai vender, ele vai estopar. Eu, se tivesse pego aqui um gain aqui e outro aqui, eu não operaria isso aqui. E mesmo, tipo assim, mesmo que eu não estivesse operando, eu não ia buscar essa operação aqui, porque eu pensei, o dinheiro ele entregou aqui e ele entregou aqui. Aqui eu não entraria. Eu esperaria uma outra movimentação, um trap, uma parada assim, tipo assim, porra, o mercado bagunçou e entregou. E novamente, até voltando à situação de trap, o martelo é um bom candle, um padrão de candle muito interessante para você operar, e geralmente ele acontece em regiões de topo e fundo, no meio de tendência também, mas você tem que se atentar justamente quando você tem uma proteção e ele forma um martelo. O martelo nada mais é do que isso aqui, ó. Deixa eu vir para trás. O martelo é uma alta e uma baixa. O martelo é isso aqui. Sendo que se o mercado abrir nessa posição, subir até aqui e voltar até aqui, isso tudo vira pavio. E é basicamente isso que acontece no mercado. Igual aqui, ó. Essa situação. O mercado abriu aqui, desceu até aqui e subiu. Basicamente isso. Aqui. O que o mercado fez? Ele abriu aqui. Ele desceu até aqui. E começou a bagunça aqui. E o mercado retornou até aqui. Aí, claro, teve até uma movimentaçãozinha de alta, mas basicamente o que ele fez? Ele abriu, desceu, subiu e fechou. E, claro, né, esse lance de... Pedro, isso daí é o que vocês chamam de barra ignorada? Não, barra ignorada é o que? Quando você está numa tendência aqui, ó, está numa tendência de alta, ele veio, candle positivo, subiu, candle positivo, subiu. Conseguiu me escutar? Desculpa, eu tava explicando aqui no mudo. Barra ignorada é quando ele vem aqui, um candle de alta, ele tá na tendência de alta, né? Aqui nesse caso aqui ele reverteu, ok. Aí você espera o que? Rompimento do topo. Ele traz para romper esse topinho aqui. Então ele tá meio que, ou ele vai fazer uma correção maior, porque como eu falei, tem um movimento macro e micro. Isso aqui, um exemplo, é um movimento de alta. Isso aqui já é um movimento de alta, já é um pivô de alta, vamos dizer assim. Ele veio aqui, desceu isso aqui, mas não é isso aqui que a gente procura no mercado. Até porque isso aqui não tem tanto peso para o mercado. A gente procura uma parada maior para a gente se proteger melhor, justamente. Aí o que acontece? O mercado tava aqui, aqui é o fundo. Ele vem aqui, aqui foi até um candle negativo, mas ele vem, mas mesmo assim ele subiu, né? Acima. Ele vem um candle positivo a favor da tendência. 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 Aqui você vê uma barra contra. Quando ele rompe ela, isso aqui é a barra ignorada. Tipo assim, aqui ele não reverteu o movimento, ignorou. Eita. E basicamente é isso. Quando acontece isso aqui é a barra ignorada. Justamente, tipo assim, uma tendência de alta aparece na barra de venda e o mercado ignora ela. Deixa lá, quem vendeu, vendeu. Eu tô comprado, o mercado é comprado. Hoje vai subir. E isso aqui meio que é
E a barra ignorada nada mais é do que um pullbackzinho que busca. E por isso até que tipo assim, meio que reforça uma alta, né? Ele é quando o pessoal respira, diminui a posição, se protege. E por isso é um ponto bom até para você se proteger aqui. Ô Dudu! Ô Dudu! Tô em call aqui, cara. Tô em call aqui, cara. Na aula aqui, pera aí. Tá gritando pra caralho aí, cara. É, isso. Aí meio que é isso. É basicamente isso. A barra ignorada é um respiro do mercado. Quando ele continua. No índice, ela fica, acredito que ela fique até um pouco ruim. Ela fique. Deixa eu limpar tudo aqui. Eu não lembro mais como é que limpa isso. Então deixa. Basicamente, quando você vê que cadê uma tendência aqui igual aqui? Pô, vem na tendência autona, vem um candlezinho aqui de baixo, essa barra ignorada. Tem gente que chama isso aqui de gift. Gift na tradução é presente. Isso aqui é um presente que te dá. Ele te dá uma nova entrada. Meio que a continuação da tendência. E claro, né? Quando você for fazer isso, operar a favor disso, primeiro você tem que ver aonde você está operando. Igual aqui, esse aqui foi arriscado, porque aqui está na 200. Aqui pode ser poderia ser interpretado até de repente como um possível gatilho, dependendo do próximo candle, ele poderia voltar à tendência de baixa, mas nesse caso aqui foi só uma barra ignorada e o mercado volta, continua buscando novas máximas e meio que assim, aqui ele veio caindo, ignorou, opa, veio aqui, ignorou, opa, subiu, uma barra ignorada, opa, que é uma barra ignorada, aqui ainda deu uma lateralização, mas foi, tá caindo, uma barra ignorada, aí outra barra ignorada, mas lembrando que isso tudo, você não tem que interpretar todo candle contra como barra ignorada, você tem que analisar a região, porque uma coisa é você vender aqui, e quando você vê uma barra ignorada, você fala, putz, tô bem posicionado, vou me proteger aqui, vou deixar continuar o trade porque eu acredito que caia mais. Outra coisa é você não vender aqui, aí você vem, sei lá, num ponto mais aqui embaixo, próximo de um exemplo aqui. Aqui vai ser uma barra ignorada, você vai vender aqui perto da 200, um trade super arriscado, porque deu uma barra ignorada. Não, você tem que vender caro, de preferência aqui na promoção. Vende aqui tá super caro, aqui tá na promoção, a gente vende um pouquinho melhor. E é isso, o mercado basicamente é isso, é se posicionar bem, é comprar barato, um stop com segurança, buscar alvos e alvos, resistências funcionam como alvo, porque possivelmente o preço vai bater, vai segurar, uma média vai se segurar também, e é basicamente isso. Isso é meio que contexto do mercado. E o lance de... eu explico sim. Deixa eu fechar essa live aqui, porque ela tá acabando. Vou fechar e abrir outra. Mando o link lá de novo. Beleza. Tá faltando mais alguém, né? Chegou. Não, mas acho que tinha mais gente. Acho que era a Mari, não era? Isso.
tô tentando mexer no. Tava tentando mexer no gráfico pela live. Clicando pra caramba ali, não tava indo. Esperar ela chegar. Aí eu explico um pouquinho do conceito de média. Os indicadores que você usa é só as médias e a FIBO? Cara, eu opero mais FIBO. As médias eu gosto de operar justamente para dar mais questão do validar melhor uma posição. Que nem eu falei aqui, se você pega no dólar aqui, se você vê isso aqui como um topo, essa região, lembrando, aqui é o topo do semanal, que é o fundo semanal da semana passada. Se você vê isso aqui como um caixote e aqui como um possível topo, aqui como um possível fundo, e nessa região aqui você tem uma média, isso meio que dá mais validade para a operação. Então aqui, se você vê um gatilho nessa região próximo do topo, você consegue botar um stopzinho aqui acima, stopzão, né? 12 pontos. Eu gosto de operar com 12 pontos. Por isso que eu nem costumo ficar passando muito lance de operação, porque meu stop é longo e isso aqui liquida contas. Aí meio que você bota um stopzinho aqui em cima, buscando até de repente um outro topo atrás, se escorando nisso. Você vem aqui, se protege, faz a venda, buscando fundo. Aí aqui que eu falei que tava mais aqui em cima. Você imagina, aqui, essa compra aqui, mercado vem, bate aqui, bate no lembrando, como que eu falei, a gente trabalha, eu particularmente eu vejo assim, eu vejo FIBO como isso aqui, ó, um caixote, dois caixotes, três caixotes. Aqui é fundo se o preço estiver acima. Se o preço vier para baixo, aqui é topo. E mais ou menos é isso. Ele vem aqui, tenta romper. No candle seguinte ele fecha acima. Eu penso, ou é um pullback de baixa, vai buscar esse fundo, ou então é uma possível alta. Nesse caso aqui, eu interpretei o contexto como de baixa. Se eu não me engano, eu cheguei a vender aqui. Eu vi esse contexto como um contexto de baixa. Inclusive aqui, ele até chegou a entregar o alvo desse bloco aqui. Lembrando que mesmo ele trabalhando nessa operação, como eu projetei isso aqui para baixo, eu imaginava que ele poderia vir até mais para baixo, sendo que aqui é um suporte bom. Então eu não tentaria buscar alvos mais abaixo. Eu poderia fazer o que for, poderia ter um alvo que viesse aqui no fundo do semanal, mas eu sei que aqui é segurar o preço. Nem que um exemplo, se for puxar amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, ele vai tocar nesse alvo, mas aqui ele segura. Então, o que eu faria? Se eu vendi aqui, parcial aqui, principalmente porque aqui é um puta suporte, tem um suporte com a 200 e a 200 de 60 minutos, tudo juntinho aqui entrelaçado. Isso aqui ou é para você sair daqui, ou é para você diminuir muito a mão e deixar seguir o trade. E vamos lá, falando um pouquinho de médias. Você sabe como é que funciona média, preço médio entre outras situações? Eu sei que a média é o cálculo de, por exemplo, de 200 candles para trás. Sim, mas deixa eu abrir até um Excel aqui, vamos ver, porque minha versão paga acabou a licença, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas vamos lá.
Acabou essa semana. Semana não, né? 4 em 2 meses. É um mercado negro aí, né? Não, ainda não. Não tô na pirataria ainda não. É, me bloquearam. Não, é porque a minha versão é até paga. Justamente porque o que eu tinha pirata era muito ruim, toda hora dava erro. E eu trabalho fazendo muita coisa. Desenvolvendo aqui relatório estatístico, entre outras situações, indicadores. Eu preciso disso. Então, posso ficar batendo cabeça. Vou ver aqui. Boa noite, pessoal. Consegui aqui ligar meu áudio. Oi. Boa Aí noite. sim, boa noite. Então, eu uso muito suporte e resistência. Tô marcando, fazendo as marcações, né, das zonas. E tô colocando topos e fundos também. Só que eu vejo vocês falando bastante no grupo sobre a média de 200. Aí eu queria saber um pouquinho como que funciona ela. Sim, eu vou te explicar um pouquinho de como funciona. Vamos lá. Pedro vende iPhone. Aí eu comprei um lote de iPhone por R$500. Quando eu fui comprar depois, o iPhone tava 600. Depois, pô, veio o dólar, subiu, caraca, paguei 1.200 no iPhone. Vocês entendem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 15 iPhones que eu comprei a preços diferentes. E você entende que para eu ter lucro, eu posso vender um iPhone por 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 700, 700, 700, 700, 700, 1.200, 1.200. O ponto em que eu quero chegar é o seguinte: quando você está posicionado no trade, o meio que, tipo assim, você vai ter diversas compras e a média vai ser a sua posição. Do mesmo jeito que o iPhone, eu não vou colocar para vender o iPhone por 600 e outro por 1.300 para eu ter lucro, certo? Não tem nenhum porquê disso, não tem lógica. Vou vender o iPhone, tá quanto? Ó, eu tenho um a 500 e um a 1.300. Qual a diferença? Não tem diferença não, só que outro eu paguei mais caro. Não existe isso. Automaticamente, o que a gente faz? Gente, peraí que meu teclado tá ruim. Mais fácil fazer assim. Eu ia fazer a fórmula, mas não vai ter. A gente soma todos eles. Vai dar um número mágico. A partir daí, esse número é o preço total que eu paguei neles. O que eu faço a partir daí? Eu divido ele pela quantidade de iPhones. Um exemplo. Aqui. Pô, tô olhando pela live, por isso que tá bugando minha mente. Aqui deu 10.800 no total. Um total de 15 iPhones, né? O preço médio que eu tenho é 720. Então eu não preciso vender um a 600 e um a 1.300. Eu tenho que vender 720 mais meu lucro. R$100 eu vendo a 820. E meio que isso funciona no mercado financeiro também. Só que no mercado financeiro ele não indica a posição. O que ele indica? O caminho do preço. Automaticamente, deixa eu voltar lá para outra tela. Caraca, eu tenho que parar de ficar olhando pra gravação, tô ficando zonzo. Me perdi, peraí, gente. Ah, achei. Automaticamente, o que a gente faz? A média de 200. Carregou aí para vocês? Sim. Automaticamente, o que acontece? A média de 200 aqui nesse preço é a média de 200 preços para trás. Você pega aqui um exemplo: R$5, 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 R$5,98, R$5,96. Você conta, soma todos eles, 200 candles para trás. E a partir daí você divide ele pelo número de candles que você contou, que seria 200. Você vai ter uma média. Em função disso, o que acontece? O preço vai andar e a média vai vir atrás. Mas só que mais interessante do que isso
O que acontece? Quando um preço está subindo, a média está atrás. Quando o preço se afasta da média, significa o quê? Você está pagando caro. É a mesma situação do iPhone. Pô, se eu tinha uma média de R$ 4,96, pô, eu pagava R$ 4,96 há um tempo atrás. Caraca, agora eu tô pagando R$ 5,22, eu tô pagando muito caro. A tendência é o que? O pessoal, opa, tá caro, vamos normalizar isso. E a partir daí, a tendência não quer dizer que a tendência de alta vai parar, mas quer dizer o que? Que o preço vai buscar a média. E o preço volta e encosta na média. Automaticamente, o que acontece? Aqui torna-se um preço médio bom para você voltar a comprar. Mas, independente disso, aqui também é um ótimo preço de venda. Porque, pô, o preço estava a 5.005, 5.050. Caraca, o preço bateu na média, mano. Voltou para a média. Cara, ele baixou 50 pontos, 40 pontos. Eu acho que tá um bom preço para vender. E meio que esse é o pensamento que vem por trás da análise da média. Automaticamente, quanto maior a média, maior essa força desse pensamento. E automaticamente todo mundo pensa dessa maneira. É a mesma coisa quando eu anuncio uma Black Friday. Digamos que a média funcione assim. O preço estava a metade do... O preço estava 5 mil. Vou vender por 5... Tá 5,50, vou vender por 5 mil. Caraca, tô tendo um desconto. Tá um bom preço eu vender. E meio que a média ela serve para esse parâmetro, meio que analisar isso tudo. E nada mais é do que a média propriamente dita dos fechamentos. Nesse caso aqui é fechamento. Aí claro que a exponencial tem todo um cálculo em cima dela, que senão você vai explicar no momento, se vocês quiserem depois eu explico. Tem exponencial, aritmética, tem a média ponderada, entre outras médias. E basicamente é isso. É só algo que o pessoal achou, viu que, tipo assim, se você botar a média do que está acontecendo, e isso serve para tudo. Um exemplo, se você pega a média de sei lá, de quanto tempo você vai pro trabalho todo dia, a média vai ser, em média, o tempo que você faz pro trabalho. Então, isso é uma base para você saber, é uma base para você se guiar. Amanhã eu posso me atrasar, vai ser um pouco mais. Estou acima da média, eu estou atrasada, estou abaixo da média, andei muito rápido, entre outras situações. E é mais ou menos isso. E no trade é tudo uma questão psicológica, é uma questão justamente de você analisar e ver através da média se o preço está caro ou está barato. A VWAP trabalha parecido, só que eu não vou saber te explicar como é que funciona a VWAP, pelo menos não agora. A VWAP, deixa eu ver aqui tem inserir VWAP. Não. VWAP é o preço médio ponderado pelo volume. Basicamente, ponderado eu não sei o que seria em si, mas basicamente não é só a média do preço. Aqui você confronta um preço médio, que é justamente a média do preço, é o preço médio, com o volume. Então, basicamente, se você fizer uma matemática que adiciona volume financeiro, eu não sei qual é a matemática que eles fazem, mas eles pegam a média do preço, a média, não sei qual média em si, só que é a média do preço com algum fator de multiplicação, de subtração, algo do tipo com o volume. Você chega na VWAP. E basicamente são testes que o pessoal vai fazendo, vai testando. De um primeiro momento faz sentido, funciona e vira indicador técnico. E é mais ou menos isso. Conseguiram entender? Entendi, sim. Então, no caso, se a média está em cima, o candle está em cima da média,
Então é mais assim para ter uma precaução também, porque ele pode reverter ou dar continuidade, né? Sim. Sim, pode sim. Tá, entendi. Vou prestar mais atenção nessa média de 200 aí, vou colocar ela e ver como que eu opero em cima dela. Show. E lembrando que, cara, vai ter. O que mais tem aqui é indicador. Fora os que não estão aqui dentro. Aí fora os que eu tenho. Isso aqui é só um terço do. Um terço não, né? Um terço seria muito pouco. Eu devo ter mais de, sei lá, 50 indicadores que eu programei e continuo programando, independente disso. A questão é o seguinte: você tem que ver, tem que estudar o mercado, analisar ele. A 200 faz sentido para mim, mas faz sentido para você? No seu operacional você consegue encaixar ela? Você tem que levantar isso tudo, você tem que fazer replay usando a 200 para ver se você consegue acompanhar o movimento. Que nem eu falei, porque você pode ver, 200 aqui, vou comprar, ok, mas vai ter uma hora que vai comprar, ele vai cair. E você tem que saber identificar esses momentos. Claro que a gente está aqui todo mundo para se ajudar e entrar esse bate-papo aqui que tá um tom de aula é justamente para isso mesmo, para a gente colaborar um com os outros e evoluir, até porque todo mundo tá em prol da mesma coisa. E é isso, testa, cansou, testa, ganhou dinheiro, continua testando, se perdeu dinheiro, testa mais ainda, fez sentido, continua fazendo. Certo. Eu É estudar, né, entendi. gente? Mercado é estudar. Verdade. É um ciclo vicioso de estudo. É legal, né? Que quando vai entendendo, aí vai fazendo mais sentido, aí vai gostando mais ainda, né? Sim, e o problema isso é legal quando você tá assim aprendendo, isso é gostosinho demais, tá ali, caraca, maneiro, aprendi algo novo. Mas o problema disso é porque é o seguinte, você não tem um parâmetro para mercado financeiro. Um exemplo, você não tem uma faculdade que tem um cronograma, que você tem, não é nem cronograma o nome, né? Você tem um currículo que tem que ser, que você tem que aprender. O mercado financeiro, você vê um vídeo no YouTube, caraca, maneiro, vou ganhar R$1.000 por dia. Você entra e vai tomar porrada. Aí você aprende um setup, que nem eu falei, setup, eu não estou julgando setup em si. Estou julgando justamente os caras que estão ali vendendo setup milagroso que não vai fazer milagre nenhum. O cara vai dizer que você, aqui você vai vender, vai ganhar dinheiro. Ok, mas isso aqui não aparece todo dia. E aí você vai lá, vai tomar na cabeça. Aí você vai aprender um indicador novo. Média. Caraca aí, maneiro, se botei a média aqui, respeita a média, vou ganhar dinheiro. Não vai. Aí tu vai, cara, você vai ver que quanto mais tempo de tela você tem, quanto mais se aprofundar, quanto mais tudo você vai estudar, você vai desenvolver sua estratégia, que não é nem em si desenvolver, porque no mundo é aquilo, né? A gente não cria, a gente copia e modifica. Você vai pegar o conhecimento que você está adquirindo aqui hoje, com o que o Juninho mandou no grupo ontem, que o Leandro colocou também, aí o pessoal da Prospera, aí o pessoal de um outro curso externo, 1000 coisas diferentes, vai fazer sentido na sua cabeça, e você vai executar e no final vai dar certo. E é basicamente isso, o mercado é essa loucura aí. Ai. Tô vendo você rindo. Tô vendo o Monique rindo aí pra não chorar, né? Realmente é muita coisa, gente. Rindo de super nervoso. gostoso, mas É complicado. Mas é isso. Quem quer tem que estudar muito mesmo. Não, com certeza. Me querendo ou não, só o potencial de ganho já vale, pô. Que nem eu falei. E acabou que eu nem concluí o que eu queria falar. E o problema todo é inconsciência, inconsistente não, tem um nome. São os 4 pilares do aprendizado. Que você não sabe que não sabe. Você não sabe. Você não sabe que não sabe. Você não sabe, mas sabe que não sabe. Você sabe. E tem. Eu esqueci agora. Depois eu vou procurar o artigo e mandar pra vocês. Mas tipo assim, quando a gente tá no mercado financeiro, principalmente, como a gente não tem parâmetro, a gente fica no eterno. Eu não sei que eu não sei.
tem muito conhecimento aí fora, aí você aprende uma estratégia, você acha que entende do mercado, sendo que o mercado é coisa pra caramba e você não sabe. É igual o violão, sabe tocar uma música, você sabe um acorde, mas pô, amanhã ou outro vai ter uma melodia, vai ter uma parada nova e tipo assim, você tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. E do nada muda tudo. No violão não muda, né? Você aprendeu a música, tu vai tocando o resto da vida. Nem que seja uma música só. É verdade. Mas já, para mim, já valeu bastante. Agora é mais pegar esse feeling, os gatilhos, né? Mas a região de suporte e resistência eu entendi. E a média também. Isso. Aí nesse caso, tipo assim, eu acho que até o Júnior vai ser melhor para ele te explicar o lance de gatilho, até porque ele opera isso muito mais do que eu, né? Eu sempre ficava falando com ele, cara, às vezes eu fico ali na operação, falta um posicionamento, onde que eu vou entrar que vai estar. Cara, gatilho, pô. O que nem acontece aqui, uma tendência de alta. Pô, entre você ficar, vou arriscar entrar em qualquer posição, você entra no gatilho, pô, aqui deu uma possível compra, você vai ter um exemplo, né? Não que isso aqui seja, tu vai vir aqui, tu vai comprar lá no fundo, deu um gatilho, pode falhar? Pode, pô, mas seu risco tá pequenininho, seu alvo, e assim vai. Aí eu entrei no projeto também por causa disso, né, para aprender com ele aí, junto, disseminando conhecimento, e a gente vai todo mundo evoluindo junto. Maravilha. Eu confesso que eu sofro um pouco para segurar a operação, viu? Dei uns pontinhos ali, eu já tô saindo. Saindo não, né? Salvando. Aí pega e me tira da operação. Aham. Mas com o tempo eu melhoro isso daí. Não, mas isso é normal, todo mundo. Eu fiz uma operaçãozinha no índice aqui no simulador. Aconteceu a mesma coisa, deixa eu ver aqui. Já tá. Vai porque não tá aparecendo. Qual é o código do índice? Hoje que eu fiz? Ué, gente. Tá, porque tá pra compra aqui. A venda aqui. Fiz a venda. Peguei minha parcial. Me tirou de posição. Aí depois aqui eu entrei justamente na barra ignorada. Acabou que eu entrei errado, né? Era pra ter entrado no rompimento dela. A venda era pra ser aqui, né? Mas tudo bem. Falhou do mesmo jeito. Mas o que eu tô falando? Fiz a venda aqui. Se eu tivesse permanecido com o stop aqui, o trade teria andado. Meio que eu me protegeria aqui, justamente voltando até a questão de proteção. Olha aqui quantas vezes está batendo nessa região. Aqui, ou chega perto, ou rompe um pouco, volta. Você vê que o corpo dos candles, eles justamente fecham nessa operação. Ele até vem aqui, mas segura aqui. Daqui ele não passa. E nessa brincadeirinha, foi justamente aqui. Se eu estou vendendo aqui, um posicionamento, eu sairia aqui porque fundo dessa barra gigante aqui, poderia segurar, fazer um pullback. Aqui, primeira saída, segunda saída, aqui, que eu vi que foi aqui muita troca de mão nessa região, um possível alvo aqui embaixo, e poderia estar olhando para trás, né, já que aqui eu não tenho mais meio que histórico. Tô olhando para trás, procurando um outro alvo. Poderia ser aqui. Um alvo de 600 pontos. Mas tipo assim, hoje eu não, daqui particularmente, eu não tentaria algo mais do que isso. Mas digamos, quem vendeu aqui em cima, conseguiu vender bem, entregou 700 pontos. Veio aqui. Eu poderia, digamos, daqui tentar buscar aqui, um exemplo. Se eu achasse que fosse romper aqui, né? Mas como a média ainda estava distante, tinha um range para trabalhar, eu não faria essa operação. Eu não buscaria esse alvo aqui, né? Mas igual aqui, o cara vendeu aqui, possível saída aqui. Porque aqui o preço segurou, em certo momento ele segurou. Então poderia bater aqui, continuar subindo. Formar um fundo duplo. Ou até triplo, né? No caso, e voltar a subir, mas nesse caso não. Vendeu, o mercado rompeu, bateu aqui, pô, nessa congestão que eu teria saído, né, posição ou diminuído.
nesse candle aqui principalmente, candle de alta, bateu aqui, ele meio que armou a venda de novo. Aqui eu já me protejo aqui, vendi aqui, botei uma parcial no bolso, e aqui foi até bom, né, que não teve nem calor, né, teve só uma briguinha aqui, mas quem entrou aqui no rompimento só pegou a venda, só queda. Aí, e aqui a mesma coisa, vendeu aqui, stop aqui em cima, mercado andou, fez um novo topo, aí você já pode se proteger aqui, se você acredita na continuação, foi só um pullback, aí o que você faz? Vendeu aqui, já se protegeu aqui, querendo ou não, é melhor do que o stop aqui, né? Se você fazer a matemática de menos 140 para 50, 200 pontos, vamos dizer assim, 200 pontos que você deixaria de perder, né? Você já protegeu a operação. E a ideia... Licença. Esse candle 56 aí, o stop dele tinha que ser aonde? Esse aqui, né, que você diz. Isso. Bom, aqui você pode usar como referência aqui ou aqui até aqui em cima. Mas cabe valer o seguinte, é bom você... Aqui tem uma resistência um pouco acima. O que acontece aqui? Você poderia fazer a venda aqui e botar o stop aqui. Só que isso acho que é muito vago. Aqui é um candle pequeno, meio que indecisão. Ele poderia continuar, vir aqui, descer e voltar, subir. Automaticamente você poderia pôr o stop aqui, seria válido. Mas aqui seria mais inteligente, acima desse outro topo. Por quê? Porque está muito perto. Se fosse para violinar, eles fariam isso aqui. Iam pegar o stop de quem tivesse vendido aqui. Eles iam pegar aqui. Stop de vendida é compra. Então o pessoal ia vir comprando. Depois eles vinham e caía tudo de novo. Vendia de novo. Eu vendi nesse candle hoje, né? Isso aqui, né? Mas eu sempre coloco stop programado, sabe? Meu stop é de 250. Não, isso é bacana. O meu stop no dólar são 12 pontos. 12 pontos e meio. 125. Inclusive, se eu colocar aqui, ó. Vai, gente. Sem stop, só porque eu ia falar. Meu stop é lá, 12 pontos e meio. Eu só mexo algo, stop eu não mexo. Aí... Porque eu sei que o preço anda. Ele anda em zigue-zague. Ele poderia vir aqui, subir até aqui e cair automaticamente, por isso que eu falei, você poderia colocar aqui, e isso é inteligente em função do que? De você não estar se expondo 250 pontos, porque digamos 250 pontos é quase o topo anterior. E é meio que o alvo, você buscaria o primeiro alvo. Então você colocando aqui, digamos aqui 125, você está fazendo um risco 1 para 2. Se você perde uma operação e você acerta as outras duas, minto, se você perde duas operações e acerta uma, está no 0 a 0. Operação nesse molde. Ou certo. Então, se você perdeu a primeira aqui, putz, me violinou, você consegue fazer uma outra operação de repente no mesmo ponto, digamos que aqui na frente. Vamos brincar que aqui é um gatilho e aqui te pagou seus 250 pontos. Saiu positiva no novo do dia. Então, por isso é bacana você se proteger bem, você colocar o stop de preferência barato. Aqui a média de 200 aqui segura bem. Se você coloca o stop aqui, é algo plausível. Claro, o mercado ele pode te violinar do mesmo jeito. Por isso que eu não opero o índice, porque o índice é o mestre que fez essa porra. Ele tá ao seu favor, ele volta aqui só pra te estopar e vai embora. Ele te deixa pra trás. E meio que não, isso. Eu até voltei pro simulado, porque o índice me deu uma surra. Não, eu desisti do índice. O índice é muito legal, mas longe de mim. E eu pretendo até voltar. Aí eu vou vir aí, acompanhando aí essa linha com o Júnior, com vocês também, para estar voltando a operar índice. Só que índice era aquela situação, tu via uma movimentação de baixa, era para pedir você vender aqui. Um exemplo, vendeu, mercado te tira, vendeu, mercado te tira, vendeu, mercado te tira e vai. Putz, teve uma vez que eu acertei uma boa, mas para pegar a boa eu tive que tomar 3 stops.
Pois é, Aí é brabo. eu tô focada aqui no índice, né? O meu irmão tá indo, o Luiz é meu irmão, né? Ele tá indo pro dólar agora, fazendo uns simulados no dólar. Ah, eu vi Já. lá que ele postou lá. Falei, deixa eu saber o que eu tô fazendo no índice primeiro, depois eu vou pro dólar. Não, mas isso é inteligente. Se Deus quiser, eu chego lá. Até porque é aquilo, cara, você não adianta saber pouco dos dois. É bom você se tornar verdade. perito. Senão daqui a pouco tu tá lá, o mercado vai arrancar de você no dólar e no índice. É isso mesmo. Se já é difícil um, imagina os dois. Mas é isso, né? Um dia eu chego lá. Tá breve, tá breve. Chegamos. Chegaremos. É isso aí. Pessoal, acho que já deu pra aprender bastante coisa hoje. Deu sim, muito obrigada, viu, por esclarecer as dúvidas aí. Falar das médias. Nada. Da média, né? Obrigada, Pedro. Nada. Tamo aí pra isso. Pra ajudar. É isso aí, pessoal. Vou finalizando por aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigada, tchau, tudo tchau, bom? gente. Boa noite, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.